A CGT, ela tinha um outro papel, ela não entrava no meio, e a CGT do B, liderada pelo nosso Peninha, para quem não conhece o Peninha, que também não está aqui hoje, deveria estar. Eu queria que a gente saudasse o Peninha, porque o Peninha está aprendendo hoje de novo a falar, está aprendendo novamente a escrever, o nosso companheiro, que dentro desse tempo todo fez uma luta muito forte. Tá, e aonde quer que ele esteja, porque ele não morreu, mas está lá na casa dele, nós estamos sempre tomando a cerveja dele, porque ele não pode mais tomar cerveja. Toda vez que eu vou visitá-lo, faço questão de levar uma cerveja para ele, ele xinga, mas é assim mesmo, entendeu? Então ele tem que melhorar para tomar cerveja. Então eu fui visitar ele 34 vezes, tem 34 cervejas que ele gosta de tomar lá, para ele aprender que ele tem que sarar e não tem que adoecer dessa forma. Queria saudar o Peninha, mas também queria saudar todos e todas que no meu tempo estavam aqui, da luta que nós tivemos com outra central, que era a Força na época, e outros que diziam que a saúde, se nós chegamos aqui até hoje, porque isso nos ajudou a avançar. E aí a gente vai falar, eu vou tentar ler aqui, mas eu não vou conseguir, mas da forma como nós tivemos que aprender, enquanto movimento sindical, a ser humilde, voltar para trás e a pedir ajuda para outros movimentos. E aí os trabalhadores, na época, nos ajudaram muito, perderam muito tempo conosco, perderam tempo de nos informar, de fazer a gente voltar para trás. Alguns que vinham do movimento popular, e nesse caso eu venho do movimento de igreja, para quem não sabe, né? Então a gente tinha uma certa especificidade, porque eu tive a felicidade de trabalhar com algumas pessoas que nos ajudaram muito, ainda não eram bispo na época, mas o Dom Paulo Evaristo Arne, Dom Benedito, e outros, que eu vou esquecer aqui o nome, mas que nos ajudaram a crescer nesse aspecto, para ajudar a entrar na sociedade, porque a gente vinha numa luta de ditadura, e como é que a gente fazia isso na ótica do movimento sindical? O que eu vejo hoje, rolando pelo município, o que eu vejo hoje, rolando pelo Brasil, nos retrata e me volta para trás de coisas que a gente aprendeu e veio colocando, mas eu fico assim feliz, porque era isso que a gente estava dizendo. Talvez a gente não tivesse coragem de falar, ter toda essa exceção. Então era isso que nós estamos falando e é isso que nós estamos vendo. E aí está aí, isso vai ficar, e espero que todos vocês recebam ou façam crítica disso. Passo outro. Com isso, vendo, a ação depende de quê? Então, o que nós estamos fazendo lá atrás, porque na realidade eu deveria ficar lá, mas eu tenho que ficar para cá, porque a Cecília disse que eu falaria em 2 horas, agora ela falou 20 minutos, então eu vou tentar falar isso em 20 minutos. Então, a ação depende do quê? Então, a ação depende particularmente de decisão política. E nós, do movimento social, tomamos, mesmo sem escrever, o meu sindicato é melhor do que o seu sindicato, que é melhor do que a sua luta, você que sofre mais, você que é não sei o quê, você que é não sei o quê, mas a luta é de classe. O capital quer que se dana. O capital ele sabe se juntar para pegar a gente, nós não sabemos se juntar para tirar ele. E aí nós provamos que nós sabemos. Veja que um mês de paralisação, isso significa que quem governa com o povo vence. Quem governa sem o povo perde. Então nós temos que entender que essa era a ideia que nós trazíamos lá atrás. A outra é que a gente tinha várias informações, mas como que nós não sabíamos colocar, então era meio confuso isso. Aí nós tínhamos a informação que vinha de vários lugares. Aí a gente fazia análise de eleição de prioridade. E naquela época a prioridade era que o movimento cutista, e eu estou dizendo para todos os cutistas aqui presentes, e para mim especificamente, que na época a ARP representava, que a gente tinha que recuar para que outros movimentos entrassem e convencer outros sindicatos, que não eram da CUT, que a saúde do trabalhador não tinha cor, era uma política pública, era uma coisa difícil, mas nós conseguimos. Então, assim, isso foi muito lento, mas a gente veio tentando fazer e a gente recuou para que outros companheiros e companheiras de outras entidades viessem. Então, vocês vão ver isso no documento para lá. Aí, a programação, nós tínhamos uma programação de ações integradas. Então, o que nós tínhamos que fazer? Entrar em contato com o movimento popular. E aí, quando nós íamos para o movimento popular, havia muitos de nós, e possivelmente eu era um deles, que achavam que podia dizer o que o movimento tinha que saber. Aí nós tivemos que aprender que nós estávamos ali e nós éramos instrumentos do movimento. E aí a gente aprendeu, e aí a maioria do movimento sindical aprendeu que a gente tinha que fortalecer o movimento popular, e aí a gente passou a ser tarefeiro do movimento popular. Algumas mulheres, que aqui se eu citar uma,
terei que citar todas, se eu citar alguns, terei que citar todas, a gente se colocou à disposição. Então a gente rodava material, a gente preparava o lugar para que o movimento popular se reunia, a gente ia para o espaço, a gente ia de domingo, a gente ia de sábado, a gente preparava um monte de coisa, a gente não falava, a gente apanhava, mas a gente fazia. Então, inclusive, tinha alguém do movimento popular, que eu também não vou citar o nome, que dizia sempre para a gente, para mim, você é louco, não vai vir com essas coisas, você é louco, você é louco. E hoje eu fico feliz quando eu cheguei no Conselho Municipal, eu estava lá, conselheira municipal, e coordenando a mesa. Eu falei assim, ótimo, valeu, praga pega, mexe com o crioulo, testa. Nós joga praga, entendeu? Não? E ela estava lá fazendo todo esse papel. Eu acho isso fantástico, porque isso pega de uma forma para cá. Aí, nós... Você está muito rápido. Volta um pouquinho só. 10 minutos. Ah, mas eu já você poder ter uma noção, só tem mais 2, só para você ter uma noção. Ótimo. Aí, volta um pouquinho, por favor. Volta só um pouquinho. Volta. Eu também não sei, mas é assim, isso, não pode matar mais um. Aí, agora, bate outro. Pode bater. É porque tem um aí, vai. Não, volta. Vai pra frente. Tudo bem, era eu. De quem depende a ação? Eu estou convidando vocês a acrescentar aí de quem depende a ação hoje. Porque naquele tempo a gente corria atrás do Ministério Público, corria atrás do DRT, corria atrás de uma série de instituições falidas, que não estavam na nossa mão. Hoje nós estamos dizendo aqui, quero que coloque ali, que cada um de vocês vai nesse que está, coloque aí o que nós achamos que tem que ter, e essa oportunidade é agora, ela é ímpar. O movimento é agora, não é amanhã nem depois, é hoje. Pode bater, por favor. Aí, isso é o município de São Paulo. O município de São Paulo, e vocês escolhem qualquer bairro. Eu quero escolher o bairro de Mané Feio, Manuel Feio. É lá na ponta da Zona Leste, e ele é tão feio, que tem uma estação de trem que o Estado tirou, dificultando o acesso dessa população para chegar nos municípios, nos bairros mais adiante. Então, assim, a luta está lá. Então, essa é a política da estratégica saúde da família. E aí, quando eu coloco isso, eu estou tentando demonstrar os agentes comunitários. Estou tentando demonstrar como é que lida. Pode bater nele, pode bater todos. Aí vai bater, pode bater todos. Pode bater. Aí, para aí. Olha que bonitinho, olha. Eu não sabia que eu fiz, eu achei que era fantasma. Mas era isso mesmo. Tá certo? Bate outro, por favor. Bate outro. Esse outro. Parou, para aí, por favor. Para. Pronto. Eu coloquei aquele ali em cima, rodando, porque na minha visão, a saúde do trabalhador, a saúde mental e saúde da população negra perpassa por toda a intersetorialidade. Ela perpassa de uma forma, de um outro jeito. E coloquei o outro verdinho andando, para que a gente tenha compreensão de que nós não damos valor para nós, que é do lazer. Lazer, a gente acha que lazer é uma coisa cara, que não é para qualquer um. Lazer se faz de diversas formas. Eu vejo em Guaianazes, por exemplo, não sei se ainda continua lá, mas Guaianazes tinha cinema na praça, tá certo? Na região leste tinha várias coisas na praça, com o movimento daquele local. E nós só passamos a dar valor, e às vezes nós jogamos isso fora, porque queremos um artista de uma emissora de televisão qualquer, e já que todo mundo faz a crítica, também vou fazer. Queremos um artista global para ver se o movimento avança ou não, e nós temos gente que é capaz de fazer isso. Então eu coloco a política e vocês vão olhar nessa teia. Para aí, para de bater, Neide. Você, Neide, é uma batedeira de lascada, viu? 5 minutos. Já falta só mais um. Era desafio de integrar todas as políticas públicas. Nós não estamos falando de uma política pública. Nós temos hábito de falar de saúde e prevalecer a doença. O município de São Paulo tem mais de 300 hospitais. Por que nós queremos? Fico feliz, porque é uma coisa fundamental, são pessoas como nós, e só são médicos porque nós chamamos, só são doutores porque nós chamamos de doutor. Se nós não tivermos lá, eles não serão nada, como às vezes nós não somos para eles. E aí eu fico feliz que eles estejam se coçando, que verão 35 médicos dos interiores, 35 médicos do 1000 médicos do mundo, companheiras como nós, mas que seu trabalho tem um papel social fundamental para a vida. Por favor, entre nessa luta social, porque nós precisamos de vocês. Se mercantilizar, nós não temos dinheiro de pagar. E se não tiver dinheiro para pagar, quem vai se ferrar é você, porque nós já somos pobres.
Nós já vivemos com um pouco que nós temos. Vocês não conseguem viver. Então pensa bem, atende a gente. Já sabe o que está acontecendo. Tá certo? Aí, falamos um pouco da interseccionalidade e da interseccionalidade. Pode passar o meio. Aí, vem essa das políticas que dão fim à iniquidade, às doenças, às mortes e à injustiça. É isso que nós estamos vendo por aí. Queremos políticas públicas, queremos isso. Pode bater todo. Vocês vão ali lá embaixo. E lá embaixo, eu vou falando tudo isso, porque as políticas elas têm que ser transformadoras. E o Sistema Único de Saúde nos convida, Sistema Único, a mudar o nosso comportamento. E aí, o tema de saúde, ambiente e desenvolvimento sustentável, nós estamos discutindo lá atrás. Nós, com tudo isso que eu estou falando para vocês, com toda a discussão, no governo Maluf Pita, nós conseguimos fazer 2 conferências de saúde do trabalhador. Olha lá no documento, está lá. Entendeu? Olha lá para vocês verem, para ter noção de que já naquela época a gente enfrentava. E quando teve o PAS, o movimento do Conselho Gestor, mas várias outras entidades, a gente conseguiu barrar que a mesma coisa acontecesse na saúde do trabalhador. E ali, ela abriu um guarda-chuva grande e muita gente se escondeu nela. Depois saiu e veio para cima de nós para nos destruir, mas a vida é assim. Entendeu? Continua sendo nosso parceiro, continua sendo nossos amigos e pode ter certeza, a gente não tem visão de futuro, porque as coisas são presentes. E às vezes, alguns de nós têm visão de futuro. Nós somos o Conselho Gestor da FOMA à época, eu era do Conselho também. Bom, estamos no momento de tietagem, gente. Espera um minutinho, por favor, vamos... o momento de tietagem não tem jeito. Mas é isso que faz esta companheira, parceira. E a gente fala, o primeiro conselho gestor da minha vida, a gente nunca esquece. A Cícera iniciou as suas atividades, né, a sua militância na saúde, no Conselho Gestor de Saúde lá do CRC da Freguesia do Ó. E de lá para cá, ela só vem ajudando a construir o SUS no município de São Paulo. Então, a todo o corpo dirigente da Secretaria pela oportunidade. Tivemos votação até quase meia-noite ontem, então não pude apresentar um PowerPoint tão bonito como esse do Arnaldo. Depois, quando o Arnaldo tiver um tempinho, ele vai me ensinar a fazer esse PowerPoint. Eu vou tentar seguir o que achei que era interessante destacar, mas em 20 minutos eu não sei se será possível fazer essa apresentação. Então, vou deixar esse material disponível para vocês e da mesma forma que o Arnaldo já deixou, e acho que esse material pode circular amplamente, de destaques que nós fazemos do que propriamente um texto discursivo. Bom, voltando um pouquinho, voltando aqui, o tema é política de saúde do trabalhador no município de São Paulo. E me pediram que falasse sobre a trajetória da saúde do trabalhador no município, com ênfase na produção legislativa. Vejam que nós estamos falando de saúde do trabalhador, mas estamos dando um destaque maior para a questão do município de São Paulo. Próximo. Primeiro tópico que eu quero destacar é a questão da organização dos sistemas de previdência, saúde e assistência social. Não dá para nós pensarmos a saúde do trabalhador dissociando saúde, previdência e assistência, portanto, do conceito de seguridade social. Para isso, é preciso que nós entendamos como evoluiu esse conceito e a prática no país. Inicialmente, as caixas de aposentadoria e pensão, que depois foram se fundindo em institutos de aposentadoria e pensão por áreas de trabalho, culminando com a organização do INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, depois substituído pelo INAMPS, agregando a dimensão da assistência médica e, mais recentemente, a questão do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Vejam que eu não estou colocando datas, mas isso todo mundo pode procurar depois. O importante aqui é ter essa noção de que nós evoluímos das caixas para os institutos, para o INPS, o INAMPS e o INSS, como um organismo em todo o país e articulando essas políticas. No processo de constituinte, nós tivemos a proposta do Sistema Nacional de Seguridade Social, com um orçamento da Seguridade Social e o Conselho Nacional de Seguridade Social. Isso está preservado ainda.
Nós temos hoje ainda a proposta do sistema vigorando, nós temos o orçamento da Seguridade Social, articulando a proposta da saúde, assistência e previdência, e, pasmem, nós temos o Conselho Nacional de Seguridade Social funcionando. Durante o período do Fernando Henrique Cardoso, ele passou boa parte do tempo desativado, mas agora nós temos a retomada, desde também Conselho Estadual de Seguridade Social e Conselho Municipal de Seguridade Social. Seria uma perspectiva de avanço, né, articulando as ações de saúde, assistência e previdência. O Ministério da Previdência e Assistência Social e o Ministério da Saúde, sendo dois ministérios muito diferentes naquele momento. O Ministério forte, que era o da Previdência e Assistência, e o Ministério da Saúde, voltado basicamente às ações de prevenção e de promoção e com pouco orçamento. Posteriormente, nós evoluímos para a proposta do Ministério da Previdência, da Saúde e o Ministério da Assistência Social. E a Luísa Erundina sabe muito bem a diferença que há entre o Ministério da Previdência, com todos os recursos que ele detém, o Ministério da Saúde, com essa dificuldade que nós temos de conseguir sequer a vinculação de 10% das receitas correntes brutas no financiamento do SUS, na regulamentação da emenda constitucional 29, e o Ministério da Assistência Social, que é o primo pobre desses três irmãos, né, ou dessa família. Próximo. O segundo item é a questão da assistência à saúde do trabalhador no período pré-SUS. No período pré-SUS, eu quero destacar aqui, para você contasse com recursos financeiros para pagar esses profissionais. Por outro lado, a grande maioria da população só contava com o serviço filantrópico, com a benemerência. Isso sempre foi assim no país. Ocorre que no período pré-SUS, essas caixas, os institutos, naquela evolução que eu mostrei, havia uma prevalência da União e um papel menos importante dos estados e dos municípios na garantia da assistência e dos direitos de previdência social. Nos grandes centros urbanos, sobretudo na região do ABC, o que nós observamos? Que as indústrias, sendo um elo importante do processo produtivo, gerou a oportunidade de um ramo importante do operariado com mais alto poder aquisitivo, chamado operariado especializado, e exatamente neste ambiente, na região do ABC, que surge a proposta da medicina de grupo nas suas mais diferentes modalidades. Vejam que é exatamente onde você tem uma concentração de indústrias, que você tem um operariado melhor remunerado, é que passa a haver interesse do setor privado de se associar aos empresários e também aos trabalhadores para garantir a medicina de grupo. Estou correndo para atender o tempo que me foi dado. Seguindo. Ainda na questão da assistência no período pré-SUS, nós tínhamos e temos ainda hoje as redes públicas. Naquela época, os postos de saúde eram chamados de centros de saúde na Secretaria de Estado da Saúde e no município, postos de saúde, que são as unidades básicas de saúde de hoje, claro que com outra composição e outro tipo de trabalho. E, praticamente, a única alternativa que havia, para além da questão do atendimento materno-infantil, né, era o atendimento de adulto no período da tarde. Quem é mais antigo, da minha época, né, deve se lembrar do CIAM, Centro de Integração da Assistência Médica. Esse CIAM era a alternativa que havia nas unidades de saúde no período da tarde de assistência ao trabalhador, sobretudo o homem, porque a presença da mulher no mercado de trabalho naquele momento não era tão significativa e era quase que uma concessão que o Estado fazia, porque todo o atendimento era voltado à área de puericultura materno-infantil e pré-natal, e o atendimento de adulto era algo residual e era feito através desse CIAM e do Código 7, que era a forma de pagar os profissionais médicos. E não se falava aí de equipe multiprofissional e nem de uma ação mais voltada a outros segmentos da população. Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, de 86, estabeleceu-se a luta por um Sistema Nacional de Saúde estatal e de qualidade. E, na prática, nós evoluímos naquele período para os SUDs. O pessoal da velha guarda lembra dos SUDs também. O que eram os SUDs? Sistemas unificados. Vejam que eu não estou falando de sistema único, eu estou falando de sistemas unificados e descentralizados de saúde. Na prática, era uma estadualização do sistema,
dado que no período anterior prevalecia a União, nesse período a gente começa a observar que os estados passam a ter um papel importante na organização do sistema, incluindo-se nesse processo a proposta de um sistema nacional de saúde que fosse estatal, né? Ocorre que não foi exatamente essa a proposta que surgiu, as leis ordinárias e também decretos, portarias e normas técnicas. Ou seja, nós temos uma certa hierarquia de leis, onde as leis não têm a mesma importância e nem exatamente o mesmo papel. O fato é que o Sistema Único de Saúde, diferentemente do que se pensava na 8ª Conferência Nacional de Saúde, não foi um sistema estatal, não é um sistema estatal, é um sistema híbrido, público, universal e de qualidade. Portanto, ele tem uma rede própria e ele estabelece uma relação com o setor privado, filantrópico e lucrativo. E, claro, sob controle da sociedade. Próximo. Ainda na questão do movimento da reforma sanitária, todo o debate que se fez a partir daí é como é que se daria a organização do sistema, a ênfase na descentralização, na hierarquização e na definição dos níveis de competência da União, Estados e municípios. Acabou meu tempo? Não, você tem 10 minutos. Esforço para a superação do regime autoritário. Não se esqueçam que nós estamos vindo de uma ditadura de 64, aumentar o grau de competência dos municípios e haver um processo de regionalização em âmbito estadual para que houvesse uma integração e articulação dos municípios. Já mudou? Não, pode mudar. Eu não sei mais onde eu estou. Aí. Os governos democráticos populares e o SUS. Organização de sistemas municipais e a busca de integração com os estados e a União. Isso foi o que aconteceu após 89. Lembre-se, Luiz Erundina, o Sistema Único de Saúde, o secretário era Eduardo Jorge, em 89 até abril de 90. A definição de planos municipais e regionais de saúde no âmbito do município, regionais aqui não do estado, mas no âmbito do município. Programas de saúde, organização de assistência e vigilância em saúde, ampliação das equipes multiprofissionais, concursos públicos e a perspectiva e a realização de gestão participativa. A satisfação de trabalhar. Em 89 e 90, eu quero chamar a atenção para vocês que nós temos 2 períodos, antes e após 90 leis orgânicas do município. Lembram disso? Então, antes da lei orgânica do município, que é de abril de 92, intensa pressão sobre o legislativo, porque nós passamos a depender do legislativo em função da lei orgânica do município, o que demandou, de acordo com a orientação política vigente à época, mobilização social e negociação, e sendo que leis e decretos passaram a definir as políticas públicas. Próximo. Lembrem-se também que nós tínhamos uma Secretaria de Higiene e Saúde, era assim que ela se chama, de saúde. Iniciou-se o processo de municipalização da saúde, recebendo todos os centros de saúde 1 do governo do estado para transformá-los em ambulatórios de especialidades. Orçamento participativo, que é algo que quase não se fala mais, mas é um absurdo, porque nós precisamos retomar essa prática, por importante que é. Planos de saúde, centros de referência do trabalhador, as unidades básicas de saúde, diversos níveis de atenção e a ênfase que se deu no governo da Luiz Erundina, a gestão por intermédio da administração direta. Criação de cargos, concursos públicos. Escrito assim no papel, pode parecer que foi tranquila a decisão de criar centros de referência do trabalhador. Não foi tranquila. Nós já tínhamos a experiência do centro de referência em âmbito do Estado e foi um longo debate na Prefeitura se, além de qualificar a atuação das unidades básicas de saúde, fazia sentido criar centros de referência em saúde do trabalhador, com respaldo da Prefeita. Seguindo. Ainda no governo da Luísa, criação por decreto e resolução do secretário, Conselho Municipal do Plici, de 2001 e 2004, já com outro papel da Câmara, intensa negociação com o Legislativo e prevaleceu a ideia da governabilidade. Diferentemente na mobilização social, a proposta aqui era outra, era aliança sobretudo no Legislativo e a dependência de leis e decretos para fazer avançar. Secretaria Municipal de Saúde, subprefeituras, a municipalização através da gestão plena em 2002, Plano Municipal de Saúde, mantidos as propostas e a prática do Centro de Referência, o PS,
Só que, ao invés da administração direta, a prioridade dada foi a administração indireta e a questão das parcerias, não apenas na estratégia de saúde da família.